Ela limpava o chão quando ele chegou gritando que gente como ela não servia nem para varrer rua. 3 funcionários viram tudo e ficaram em choque. Mas Eduardo não fazia ideia de que estava humilhando a única pessoa que poderia salvar sua empresa. O estrondo da porta do escritório executivo ecoou pelos corredores da Technosphere Solutions como um tiro de canhão. Eduardo Castilho irrompeu pela sala principal, com a fúria de um vulcão prestes a explodir. O terno italiano impecável, contrastando com o rosto vermelho de raiva. Seus olhos faiscavam uma ira que fazia qualquer funcionário se encolher só de olhar. Mariana Santos estava ajoelhada no chão do seu escritório, esfregando uma mancha de café que alguém havia derrubado no tapete persa caríssimo, quando ouviu os passos furiosos se aproximando como uma tempestade. "O que diabos você está fazendo no meu escritório?" A voz de Eduardo cortou o ar como uma navalha, fazendo Mariana erguer os olhos assustada. Ela segurava o pano de limpeza com as mãos tremendo, ainda ajoelhada no chão, como se estivesse implorando perdão por um crime que não cometeu. Do lado de fora, 3 funcionários que passavam pelo corredor pararam imediatamente, fingindo consultar documentos enquanto observavam a cena pela porta de vidro entreaberta. "Desculpe, Sr. Castilho, eu estava apenas limpando o café que alguém derramou." Mariana tentou se levantar, mas Eduardo deu um passo à frente, dominando o espaço como um predador cercando sua presa. A diferença de poder entre eles era gritante. Ele no topo da pirâmide empresarial, ela invisível no chão da hierarquia social. Apenas limpando, Eduardo explodiu com uma violência verbal que fez até os quadros na parede tremerem. "Você entrou no meu santuário, tocou nas minhas coisas, respirou o ar do meu escritório sem permissão. Quem você pensa que é?" Suas palavras saíam como cuspe, cada sílaba carregada de um desprezo tão profundo que parecia vir das entranhas da arrogância humana. Mariana baixou a cabeça, apertando o pano contra o peito como se fosse um escudo contra a tempestade de humilhação. Lágrimas começaram a se formar nos seus olhos, mas ela lutou para não deixá-las escapar. Não ali, não na frente dele, não depois de tudo que já havia perdido na vida. Eu trabalho aqui, senhor. Sou da equipe de limpeza." "Equipe de limpeza?" Eduardo deu uma risada cruel que ecoou pela sala como o grito de uma hiena. "Você chama isso de limpeza? Olhe para você. Roupas baratas, mãos sujas, essa aparência deplorável. Como alguém assim pode ousar tocar em objetos que custam mais que seu salário de 10 anos? Ele gesticulava com as mãos como um maestro regendo uma sinfonia de crueldade, cada movimento calculado para diminuir ainda mais a dignidade dela. Do corredor, Rodrigo Silva, um jovem analista, sussurrou para os colegas ao lado: "Cara, isso está passando dos limites." Beatriz Fernandes, da contabilidade, segurou o braço dele. "Fica quieto. Você conhece o temperamento dele." O terceiro funcionário, Carlos Mendonça, do setor jurídico, apenas balançou a cabeça em descrença, gravando discretamente com o celular. Eduardo continuou seu ataque verbal como um abutre devorando uma carcaça. "Gente como você deveria saber seu lugar. Nascem para servir, para limpar a sujeira que pessoas importantes como eu produzem. Vocês são descartáveis, substituíveis, insignificantes." Cada palavra era como uma bofetada na alma de Mariana, que fechou os olhos tentando se transportar para qualquer lugar longe dali. "Sabe qual é o seu problema?" Eduardo se inclinou para a frente, invadindo o espaço pessoal dela com a sutileza de um bulldozer. "Vocês, dessa classe baixa, acham que merecem respeito só por existir. Mas respeito se conquista, se constrói. E você não construiu nada. Não é nada, não serve nem para varrer a calçada da rua." A frase icônica saiu de sua boca como veneno puro. "Pessoas como você são a razão pela qual este país não progride." Foi como se um punhal tivesse atravessado o peito de Mariana.
Seus ombros tremeram e uma lágrima solitária finalmente escapou, rolando pela sua bochecha como uma pérola de dor pura. Ela pensou na filha que havia perdido, no passado que precisou enterrar, nos sonhos que viraram pesadelos. Como alguém podia ser tão cruel assim? Como alguém podia destruir outro ser humano com tanta facilidade? Está chorando? Eduardo riu com escárnio. Que patético! Nem para aguentar uma bronca você serve. Quer saber de uma coisa? Você está demitida. Pegue suas coisinhas e desapareça da minha vista. Não quero ver sua cara miserável nem por mais um segundo. Do corredor, Rodrigo não aguentou mais. Chefe, com todo respeito, isso já passou dos limites. Eduardo virou-se como uma cobra pronta para atacar. Você também quer ser demitido? Então continue defendendo essa coisa aí. Rodrigo recuou, mas seus olhos mostravam a revolta que sentia. Beatriz sussurrou. Nunca vi ele tão descontrolado assim. Carlos continuou filmando, murmurando. Isso vai dar problema, tenho certeza. Mariana se levantou lentamente, com a dignidade de alguém que já havia enfrentado tempestades muito piores. Suas pernas tremiam, mas sua coluna se endireitou como uma árvore que se recusa a dobrar mesmo no furacão mais violento. Ela olhou nos olhos de Eduardo com uma serenidade que o perturbou por um segundo. Havia algo ali, uma profundidade, uma sabedoria que não combinava com a imagem de funcionária descartável que ele havia criado na mente. Senhor Castilho, ela disse com uma voz que tremia, mas não se quebrava. O senhor tem razão. Eu sei meu lugar. Ela fez uma pausa, enxugando a lágrima com o dorso da mão. Mas às vezes, as pessoas esquecem que a vida dá muitas voltas. E quem está no alto hoje pode precisar de misericórdia amanhã. Eduardo franziu as sobrancelhas, incomodado com a tranquilidade dela. Está me ameaçando? Não, senhor. Apenas lembrando que todos nós colhemos o que plantamos. Mariana juntou seus materiais de limpeza com movimentos lentos e precisos, como se cada gesto fosse um ritual sagrado. E o senhor está plantando muito ódio. Algo na forma como ela disse isso fez um arrepio percorrer a espinha de Eduardo. Havia um mistério naquela mulher. Algo que não se encaixava com a imagem de faxineira simples. A forma como ela falava, como se movimentava, como mantinha a compostura mesmo sob ataque. Era como se ela estivesse acostumada com situações de conflito muito mais sérias. Sai da minha frente! Eduardo rugiu, mas sua voz tinha menos convicção agora. E não quero ver você nem nos arredores deste prédio. Vou avisar a segurança. Mariana caminhou em direção à porta, passando pelos 3 funcionários que observavam boquiabertos. Quando chegou perto de Carlos, ela sussurrou baixinho, apenas para ele ouvir. Às vezes a justiça tarda, mas não falha. Carlos arregalou os olhos. Como assim? Ela sorriu tristemente. Apenas guarde esse vídeo. Um dia pode ser importante. Enquanto Mariana se afastava pelo corredor com passos firmes, apesar do coração despedaçado, Eduardo ficou plantado no meio do seu escritório, suando frio. Algo sobre as últimas palavras dela o inquietava profundamente. A justiça tarda, mas não falha? Que tipo de faxineira falava assim? E por que ela parecia tão familiar? Rodrigo entrou no escritório com coragem renovada. Chefe, preciso falar uma coisa. Essa mulher, ela trabalha aqui há 6 meses. É a funcionária mais respeitosa, mais dedicada que já vi. Nunca causou problema, sempre pontual, sempre educada. O que aconteceu aqui hoje foi injusto. Cala a boca! Eduardo berrou, mas por dentro uma dúvida começava a crescer como uma semente venenosa. E não quero ouvir mais o nome dessa mulher, Beatriz sussurrou para Carlos. Você viu como ela se comportou? Tinha uma elegância estranha, como se estivesse acostumada a lidar com situações difíceis. Não parecia jeito de pessoa comum. Carlos guardou o celular, ainda processando as palavras misteriosas que Mariana havia sussurrado. Tem algo muito estranho nessa história toda. Ela fala como alguém que conhece o sistema, como alguém que já lidou com questões sérias antes.
No elevador, descendo os 15 andares até o térreo, Mariana fechou os olhos e deixou as lágrimas finalmente correrem livres. Cada andar que descia era como uma viagem no tempo. Ela se lembrava de quando tinha poder, quando comandava respeito, quando sua palavra valia alguma coisa. Agora estava sendo humilhada por alguém que não fazia ideia de quem realmente estava desprezando. Quando chegou ao estacionamento subterrâneo para buscar seus pertences no armário dos funcionários, Mariana parou em frente ao espelho rachado da área de descanso. A mulher que olhava de volta tinha o rosto marcado pelas lágrimas, mas os olhos ainda carregavam a força de alguém que havia enfrentado batalhas muito maiores que a arrogância de um empresário mimado. Ela abriu a carteira e tirou uma foto antiga, amarelada pelas bordas. Na imagem, uma mulher elegante segurava documentos importantes, cercada por pessoas respeitosas em ambiente solene. Era ela, muitos anos mais jovem, quando ainda ocupava uma posição de destaque na sociedade. Doutora Mariana Santos, ela sussurrou para seu próprio reflexo. A senhora que já enfrentou homens muito mais poderosos que este menino mimado. Não vai ser agora que vai se curvar. Ela guardou a foto de volta e respirou fundo. Eduardo Castilho havia mostrado sua verdadeira face, arrogante, cruel e desumano. Mas ele não sabia que havia escolhido a pessoa errada para humilhar. Porque a mulher que ele havia acabado de destruir guardava segredos que poderiam abalar os alicerces de tudo que ele construíra. E o destino, irônico como sempre, estava prestes a colocar nas mãos de Mariana exatamente o poder necessário para ensinar uma lição que Eduardo jamais esqueceria. Mas isso ele só descobriria quando fosse tarde demais para pedir desculpas. Mariana Santos nem sempre foi invisível. Houve um tempo em que sua presença comandava silêncio absoluto, quando homens poderosos tremiam ao ouvir seu nome, quando sua palavra decidia destinos e mudava vidas para sempre. Isso aconteceu numa época que parecia pertencer a outra pessoa, numa vida que ela havia sido forçada a enterrar junto com todos os seus sonhos. Anos atrás, ela ocupava uma posição de imenso prestígio e responsabilidade numa instituição que lidava com os casos mais importantes do país. Seu escritório era adornado com diplomas e condecorações, sua mesa coberta com processos que movimentavam milhões de reais e definiam o futuro de empresários, políticos e pessoas comuns que buscavam justiça. Mariana era conhecida pela integridade inabalável e pela coragem de enfrentar qualquer adversário, não importava quão poderoso fosse. Naquela época, ela tinha tudo que uma mulher poderia sonhar: uma carreira brilhante, reconhecimento nacional, uma casa linda numa área nobre da cidade e, o mais importante de tudo, sua filha Amanda. Uma menininha de 8 anos com olhos brilhantes e sorriso que iluminava qualquer ambiente. Amanda era sua razão de viver, sua motivação para sempre fazer a coisa certa, mesmo quando o preço era alto. Mamãe, você é a mulher mais importante do mundo? Amanda perguntou numa noite, enquanto Mariana a ajudava com o dever de casa. Importante não, meu amor, Mariana respondeu, beijando a testa da filha. Apenas alguém que tenta fazer o que é certo. E isso qualquer pessoa pode fazer. Mas fazer o que é certo nem sempre é fácil, especialmente quando você está lidando com pessoas que consideram a corrupção apenas mais uma ferramenta de trabalho. O caso que mudaria para sempre a vida de Mariana chegou numa manhã de outono, dentro de uma pasta marrom que pesava como chumbo. Era contra Augusto Castilho, um político influente acusado de desviar verbas públicas destinadas à construção de hospitais e escolas. As evidências eram esmagadoras. Documentos comprovavam transferências ilegais, testemunhas confirmavam reuniões secretas e perícias revelavam um esquema milionário que havia durado anos. Augusto havia roubado dinheiro que deveria salvar vidas e educar crianças,
transformando recursos públicos em patrimônio pessoal, enquanto famílias inteiras sofriam com a falta de assistência médica e educação. Durante semanas, Mariana estudou cada detalhe do processo. Quanto mais se aprofundava, mais revoltada ficava. Augusto Castilho não era apenas corrupto, era um monstro que lucrava com o sofrimento alheio. Tinha construído um império às custas de hospitais que nunca foram terminados e escolas que viraram fantasmas de concreto. Doutora Santos, disse seu assistente numa tarde, há rumores de que pessoas importantes não querem ver esse caso prosseguir. Dizem que Augusto Castilho tem conexões em lugares muito altos. Mariana apenas sorriu. Então é ainda mais importante que a justiça seja feita. Quanto mais poder alguém tem, maior deve ser sua responsabilidade. Foi durante o intervalo do julgamento que o pesadelo começou. Um homem de terno caro se aproximou dela no corredor vazio, com passos silenciosos como os de um felino. Doutora Santos, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O Sr. Castilho gostaria de conversar em particular sobre uma proposta que pode interessar a senhora. A reunião aconteceu numa sala reservada, longe de ouvidos curiosos. Augusto Castilho se levantou com a elegância de quem estava acostumado a ter o mundo curvado aos seus pés. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos frios como gelo que nunca derretia. Doutora, ele disse com voz suave como seda envenenada, a senhora tem uma filha adorável, não é mesmo? Pequena Amanda. O sangue de Mariana gelou. Como ele sabia o nome da sua filha? Onde havia conseguido essa informação? O que quer dizer com isso? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Quero dizer que seria uma pena se algo perturbasse a vida tranquila dessa criança inocente. Augusto continuou, caminhando ao redor dela como um abutre. Acidentes acontecem, doutora. Crianças desaparecem. Famílias se desintegram. Seria terrível se a pequena Amanda se tornasse mais uma estatística trágica. A ameaça estava clara como cristal. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está ameaçando minha filha? Augusto sorriu como um tubarão que sentiu o cheiro de sangue. Estou oferecendo proteção em troca de compreensão mútua. Que tipo de compreensão? Mariana perguntou, embora já soubesse a resposta. Simples, Augusto respondeu. A senhora reconhece que as evidências contra mim são insuficientes, que houve irregularidades na investigação, que não há provas concretas de corrupção. Em troca, garanto que sua filha crescerá em segurança. E se eu me recusar? Mariana desafiou. O sorriso de Augusto se alargou. Então Amanda pode não chegar em casa da escola amanhã. E a senhora passará o resto da vida se perguntando se valeu a pena ser heroína. Mariana sentiu como se estivesse sendo despedaçada por dentro. De um lado, sua integridade, seus princípios, tudo o que havia construído como profissional. Do outro, a segurança da única pessoa que realmente importava no mundo. Como alguém pode escolher entre a justiça e a vida do próprio filho? Preciso de tempo para pensar, ela sussurrou. Tem até amanhã de manhã, Augusto respondeu friamente. Depois disso, as coisas podem sair do meu controle. Naquela noite, Mariana chegou em casa destroçada. Amanda correu para recebê-la como sempre fazia, pulando em seus braços com aquela energia infinita das crianças. Mamãe, fiz um desenho da gente, quer ver? A menininha mostrou um papel com duas figuras de palito de mãos dadas, sorridentes, com um sol amarelo brilhando sobre elas. É lindo, meu amor, Mariana disse, abraçando Amanda com força, respirando o cheiro de shampoo de morango dos cabelos da filha. Eu te amo mais que tudo no mundo. Como poderia explicar para uma criança de 8 anos que homens malvados queriam machucá-la por causa das decisões da mãe? Durante toda a madrugada, Mariana ficou acordada olhando Amanda dormir. A menina tinha o rosto angelical relaxado pelo sono, os cabelos espalhados pelo travesseiro como raios de sol. Como alguém poderia ameaçar uma criança inocente?
Como o sistema havia falhado tanto a ponto de permitir que monstros como Augusto tivessem tanto poder. Quando o sol nasceu, Mariana havia tomado sua decisão. Ela se arrumou com esmero especial, vestiu seu melhor conjunto, penteou os cabelos e se maquiou como se estivesse se preparando para a batalha mais importante da vida. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. No tribunal lotado, diante de centenas de pessoas, câmeras de televisão e jornalistas ansiosos, Mariana proferiu as palavras que selaram seu destino. Após analisar cuidadosamente todas as evidências apresentadas, declaro o réu Augusto Castilho culpado de todos os crimes imputados. Condeno-o a 20 anos de reclusão e ao pagamento de multa de R$100 milhões. O impacto foi como uma bomba explodindo. O silêncio inicial foi seguido por gritos de protesto dos advogados, aplausos da galeria popular e o flash incessante de câmeras fotografando o momento histórico. Augusto foi levado algemado, mas antes de sair da sala, ele olhou diretamente nos olhos de Mariana e articulou silenciosamente: "Você fez a escolha errada." Mariana havia escolhido a justiça acima de sua segurança pessoal. Havia decidido que algumas coisas valiam mais que a própria vida, mas não imaginava que o preço seria muito mais cruel do que apenas sua própria destruição. A vingança de Augusto Castilho foi meticulosamente planejada e brutalmente executada. Nos dias seguintes, começaram a surgir evidências de que Mariana havia recebido propina de outros réus em casos anteriores. Documentos falsos apareceram como mágica, testemunhas foram subornadas para mentir, e uma campanha de difamação sistemática destruiu sua reputação em questão de semanas. As investigações revelam um esquema de corrupção que pode ter envolvido dezenas de casos, dizia o repórter na televisão, enquanto a foto de Mariana aparecia na tela com a palavra corrupta estampada em letras vermelhas. A doutora Santos está sendo acusada de receber milhões em propina ao longo de sua carreira. Era tudo mentira, mas mentiras bem construídas são mais convincentes que verdades mal explicadas. O poder de Augusto se estendia muito além do que Mariana havia imaginado. Ele tinha contatos na mídia, na polícia, no Ministério Público e em todos os lugares que importavam. Sua destruição foi uma obra de arte da maldade humana. "Mamãe, por que aquelas pessoas estão gritando na nossa porta?" Amanda perguntou numa manhã, quando os jornalistas cercaram a casa como abutres. Mariana abraçou a filha, tentando protegê-la da tempestade que se abatia sobre suas vidas. "São apenas pessoas confusas, querida. Logo eles vão embora." Mas eles não foram embora. A pressão apenas aumentou. O marido de Mariana, Ricardo, um homem que ela havia conhecido na faculdade e com quem construíra uma vida aparentemente sólida, não conseguiu aguentar o peso da situação. "Não consigo mais viver assim", ele disse numa noite de chuva, fazendo as malas enquanto Amanda dormia. "As pessoas me olham na rua como se eu fosse casado com uma criminosa." "Você sabe que sou inocente", Mariana implorou. "Você me conhece melhor que qualquer pessoa. Sabe que jamais faria algo assim." Ricardo parou de arrumar as roupas e a olhou com olhos cansados. "Sei que você é íntegra demais para o próprio bem. Mas isso não importa agora. O que importa é que nossa filha está sofrendo." Era verdade. Amanda havia começado a ter pesadelos, acordando no meio da noite gritando que homens malvados queriam levar a mamãe embora. Na escola, outras crianças a provocavam, chamando-a de filha da ladrona. A menina estava pagando pelo preço da integridade da mãe. "Vou levar Amanda para a casa da minha mãe", Ricardo decidiu. "Longe de toda essa confusão, até as coisas se acalmarem." Mas Mariana sabia que as coisas nunca se acalmariam. Augusto havia deixado claro que sua vingança seria total e definitiva. A separação foi a coisa mais dolorosa que Mariana já havia enfrentado. Ver Amanda chorando, sem entender por que tinha que deixar a mãe, foi como ter o coração arrancado ainda batendo. "Não quero ir embora",
Quero ficar com a mamãe. A menina gritava, estendendo os bracinhos enquanto Ricardo a carregava para o carro. Vai ser só por um tempo, meu amor. Mariana mentiu, sabendo que talvez fosse para sempre. Mamãe te ama mais que tudo no mundo. Nunca esqueça disso. Ela correu atrás do carro até suas pernas não aguentarem mais, desabando no meio da rua como uma boneca quebrada, enquanto assistia sua razão de viver desaparecer na curva da estrada. Sem família, sem trabalho, sem reputação e com o nome destruído nacionalmente, Mariana precisou recomeçar do zero. Vendeu tudo o que tinha para pagar advogados, mas o poder de Augusto se estendia até mesmo no sistema judiciário. Recursos eram negados, testemunhas mudavam depoimentos e provas a seu favor simplesmente desapareciam. Quando os últimos recursos se esgotaram e ela foi oficialmente cassada, Mariana compreendeu que sua vida anterior havia terminado para sempre. Precisou assumir uma nova identidade, mudar de cidade e recomeçar como uma pessoa completamente diferente. A mulher poderosa que um dia havia sido, morreu naquele momento, substituída por uma sobrevivente que faria qualquer coisa para continuar existindo. Anos se passaram como sombras. Mariana trabalhou como doméstica, cuidadora de idosos, vendedora em lojas pequenas, qualquer emprego que aparecesse e não exigisse verificação rigorosa de antecedentes. Dormia em pensões baratas, comia uma refeição por dia e guardava cada centavo na esperança de um dia poder reencontrar Amanda. Ela tentava manter contato com a filha através de cartas, mas Ricardo havia se casado novamente e construído uma nova família. As cartas voltavam sem resposta, os telefonemas eram bloqueados e, lentamente, Amanda foi sendo afastada de sua vida como se nunca tivesse existido. Foi numa manhã fria de inverno que Mariana viu o anúncio no jornal. Technosphere Solutions contrata equipe de limpeza noturna. Experiência não necessária. Descrição obrigatória. A empresa oferecia salário decente e, mais importante, horário noturno, que significava menos contato com pessoas que pudessem reconhecê-la. Quando chegou para a entrevista e viu a foto do CEO na recepção, Mariana sentiu como se o destino estivesse pregando uma peça cruel nela. Eduardo Castilho. O nome estava gravado numa placa dourada embaixo da foto de um homem jovem e arrogante. Era impossível não notar a semelhança com Augusto. Os mesmos olhos frios, a mesma expressão de superioridade, o mesmo sorriso que não chegava ao coração. Seria coincidência? Ou o destino estava preparando um reencontro que nenhum dos dois poderia imaginar? Mariana aceitou o emprego, escondendo sua verdadeira identidade por baixo de roupas simples e uma postura submissa que havia aprendido a adotar para sobreviver. Todas as noites, durante 6 meses, ela limpava os escritórios da Technosphere Solutions, incluindo o santuário particular de Eduardo Castilho. Ironicamente, ela conhecia cada centímetro daquele escritório melhor que o próprio dono. Sabia onde ele guardava documentos importantes, que tipo de reuniões aconteciam ali, que tipo de homem ele realmente era por baixo do verniz de executivo bem-sucedido. E o que havia descoberto não era nada bonito. Eduardo Castilho era exatamente como o pai, arrogante, cruel e convencido de que o dinheiro lhe dava o direito de tratar outras pessoas como objetos descartáveis. Ela havia presenciado reuniões onde ele humilhava funcionários, conversas telefônicas onde desprezava clientes e comportamentos que mostravam um homem sem escrúpulos ou compaixão. Até que chegou aquela noite fatídica em que Eduardo a encontrou limpando seu escritório e mostrou sua verdadeira natureza. A humilhação que ela sofreu foi apenas a confirmação do que já sabia. Ele era o filho do homem que havia destruído sua vida e carregava a mesma maldade no coração, mas Eduardo não fazia ideia de com quem estava mexendo. A mulher que ele havia acabado de desprezar e humilhar guardava conhecimentos e experiências que poderiam abalar os alicerces de tudo que ele havia construído.
Porque às vezes, quando você destrói alguém completamente, essa pessoa não tem mais nada a perder. E alguém sem nada a perder pode ser a coisa mais perigosa do mundo. 3 dias após a humilhação, Eduardo Castilho acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era nervosismo comum, era aquele tipo de inquietação que antecede tempestades devastadoras. Ele se vestiu com o esmero habitual, ajustou a gravata italiana e observou seu reflexo no espelho do closet. O homem que olhava de volta parecia confiante, mas os olhos revelavam uma preocupação que ele não conseguia explicar. Durante o café da manhã, em sua cobertura com vista panorâmica da cidade, Eduardo folheava distraidamente o jornal econômico quando seu celular vibrou com uma ligação que faria seu mundo começar a desmoronar. Era Fernanda Oliveira, sua advogada particular, e a urgência na voz dela era inconfundível. "Eduardo, preciso falar com você pessoalmente. Agora." A voz de Fernanda tremia de uma forma que ele nunca havia ouvido antes. "Acabei de receber informações que podem mudar tudo. Não posso falar por telefone. Encontre comigo no meu escritório em 1 hora." "Do que está falando?" Eduardo perguntou. Mas a linha já estava muda. Fernanda havia desligado, deixando apenas o eco de suas palavras ominosas reverberando no ar. Eduardo sentiu um frio na espinha. Fernanda era conhecida pela calma profissional. Se ela estava assim tão alterada, algo muito sério estava acontecendo. 1 hora depois, Eduardo estava sentado na sala reservada do escritório de advocacia, observando Fernanda caminhar de um lado para outro como uma leoa enjaulada. Ela segurava uma pasta fechada nas mãos, como se contivesse uma bomba prestes a explodir. "Eduardo", ela começou respirando fundo. "A Technosphere Solutions está sendo investigada pela Polícia Federal." As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. "Investigada por quê?" Ele conseguiu perguntar, embora sua voz soasse estranha aos próprios ouvidos. Fernanda abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa como cartas de um baralho amaldiçoado. Lavagem de dinheiro, formação de esquema, falsificação de documentos. A lista é extensa. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. "Isso é impossível. Nossa empresa é limpa. Todos os nossos contratos são legais." Fernanda o olhou com uma expressão que misturava pena e descrença. "Eduardo, alguns desses contratos têm assinaturas que remetem aos tempos do seu pai. Augusto Castilho pode estar morto, mas os negócios que ele iniciou ainda estão ativos." "Meu pai morreu há anos." Eduardo protestou, mas uma dúvida venenosa começou a crescer em sua mente. Ele havia herdado não apenas o dinheiro de Augusto, mas também alguns contratos e sociedades que nunca havia investigado a fundo. Havia confiado cegamente na herança paterna, assumindo que tudo estava em ordem. As investigações apontam que sua empresa pode ter sido usada para lavar dinheiro de esquemas antigos. Fernanda continuou, sua voz cada vez mais sombria. Contratos superfaturados, empresas fantasmas, transferências suspeitas. "Eduardo, eles têm evidências que remontam aos últimos 5 anos de operação da Technosphere." Eduardo se levantou bruscamente, caminhando até a janela panorâmica que oferecia uma vista da cidade que ele havia conquistado com tanto esforço. "Quanto tempo temos?" ele perguntou, sua voz soando distante como um eco. 48 horas, Fernanda respondeu. "Depois disso, a operação será deflagrada. Eles vão prender você, congelar todas as contas, lacrar a empresa." Enquanto Eduardo estava descobrindo que sua vida perfeita estava prestes a ruir, do outro lado da cidade, Mariana Santos caminhava pelas ruas procurando um novo emprego. Ela havia passado os últimos 3 dias enviando currículos e batendo em portas, tentando reconstruir mais uma vez a vida que parecia destinada a desmoronar constantemente. Foi quando passou em frente a uma banca de jornal que manchetes chamaram sua atenção como um raio em noite clara. "Operação Herança Suja investiga empresas de tecnologia."
E filhos de políticos corruptos podem ser alvos de nova investigação federal. Seu coração quase parou quando leu os detalhes nas primeiras páginas. A operação estava focando em empresas que poderiam ter sido usadas para lavar dinheiro de esquemas de corrupção antigos, especialmente aqueles envolvendo políticos que já haviam morrido, mas deixaram filhos administrando heranças suspeitas. Mariana reconheceu imediatamente os padrões. Era exatamente o tipo de investigação que ela havia conduzido anos atrás, quando ainda tinha poder para fazer justiça. Technosphere Solutions entre as empresas investigadas. Ela leu em voz baixa, sentindo uma mistura estranha de revanche. O destino estava pregando uma peça cruel em Eduardo Castilho, mas ela sabia que, diferente do pai, o filho talvez não soubesse da origem suja do dinheiro que havia herdado. Naquela noite, movida por uma curiosidade que ela não conseguia explicar, Mariana retornou ao edifício da Technosphere Solutions. Ela ainda tinha as chaves da limpeza e conhecia a rotina de segurança. Seu plano era simples: recolher seus pertences que havia esquecido no armário dos funcionários e talvez dar uma última olhada no lugar onde havia sido tão cruelmente humilhada. O que ela não esperava encontrar foi Eduardo ainda no escritório às 2 da madrugada, sentado atrás da mesa como um fantasma atormentado. Pilhas de documentos estavam espalhadas ao redor dele, e sua aparência era de alguém que havia envelhecido 10 anos em 3 dias. Quando viu Mariana entrando na sala de limpeza através da porta de vidro, seus olhos se encontraram num momento de surpresa mútua. "O que você está fazendo aqui?" Eduardo perguntou, mas sua voz não tinha mais a arrogância devastadora de dias atrás. Havia nela uma exaustão profunda, quase um desespero. Mariana parou na porta, segurando os produtos de limpeza como se fossem um escudo. "Vim buscar minhas coisas, senhor. Não sabia que ainda estava aqui." Eduardo a observou em silêncio por um momento. Havia algo diferente nela. Talvez fosse a forma como se portava, ou a maneira como seus olhos pareciam avaliar a situação com uma inteligência que ia muito além do que ele havia percebido antes. Você ouviu algo sobre investigações?" Ele perguntou, numa demonstração de vulnerabilidade que o surpreendeu. Mariana hesitou. Parte dela queria simplesmente sair dali e deixar Eduardo enfrentar sozinho as consequências dos crimes do pai. Ele havia sido cruel, desumano e merecia pagar pelo que havia feito. Mas outra parte dela, a parte que ainda acreditava na redenção humana, viu nele não o homem arrogante que a havia humilhado, mas um filho que talvez fosse inocente dos pecados paternos. "Ouvi comentários", ela respondeu cuidadosamente. "Funcionários conversando sobre investigação federal." Eduardo fechou os olhos como se tivesse recebido uma confirmação de sua sentença de morte. "É o fim", ele sussurrou. "Tudo que construí, tudo vai desaparecer." Foi então que Mariana fez algo que surpreendeu até ela mesma. Em vez de sair da sala, ela se aproximou da mesa e olhou os documentos espalhados. Seus olhos treinados reconheceram imediatamente o que estava vendo. Contratos de consultoria superfaturados, transferências entre empresas fantasmas e o tipo de estrutura financeira que ela havia visto centenas de vezes quando investigava esquemas de corrupção. "Estes contratos", ela começou pegando um dos papéis, "são muito suspeitos. Valores irreais para serviços simples, empresas sem histórico operacional." Eduardo levantou a cabeça, observando-a com espanto. "Como você sabe disso? Você é faxineira. Como pode entender contratos empresariais?" Mariana percebeu que havia dito mais do que deveria. Ela colocou o papel de volta na mesa e deu um passo para trás. "Eu já trabalhei em muitos lugares. Acaba-se aprendendo algumas coisas." Mas Eduardo não estava convencido. Havia algo na forma como ela havia analisado os documentos, na terminologia que havia usado, na segurança com que havia identificado os problemas. "Quem você realmente é?" Eduardo perguntou, se levantando lentamente.
Uma faxineira não reconhece estruturas de lavagem de dinheiro com tanta facilidade. Mariana sentiu o coração acelerar. Ela havia se exposto demais, deixado escapar conhecimentos que não combinavam com sua identidade falsa. Sou apenas alguém que já viu coisas parecidas, ela respondeu, tentando soar casual. Em empregos anteriores, Eduardo deu um passo em direção a ela, seus olhos brilhando com uma curiosidade perigosa. Que tipo de empregos anteriores? Onde você já viu lavagem de dinheiro antes? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Mariana sabia que havia chegado a um ponto de não retorno. Ela poderia mentir e manter sua identidade secreta, ou poderia revelar a verdade e arriscar tudo. Mas antes que pudesse decidir, Eduardo fez uma pergunta que mudou completamente o rumo da conversa. Você conhecia meu pai? A pergunta saiu como um sussurro, mas atingiu Mariana como um trovão. Como ele havia chegado a essa conclusão? Como havia conectado os pontos tão rapidamente? Por que pergunta isso? Ela conseguiu responder, mas sua voz traiu o nervosismo. Por que você não está surpresa? Eduardo disse, sua mente trabalhando febrilmente. Você olhou estes documentos como se já soubesse que eles existiriam. Como se conhecesse os métodos, os padrões. Ele parou, uma revelação terrível começando a formar em sua mente. Você sabia que meu pai era corrupto, não sabia? Mariana fechou os olhos, sentindo o peso de anos de silêncio pressionando seus ombros. Todos sabiam que Augusto Castilho era corrupto, ela disse finalmente. Mas poucos tiveram coragem de fazer algo a respeito. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco. Você fez algo a respeito? Foi nesse momento que Mariana tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de ambos. Ela olhou nos olhos de Eduardo e viu não o homem arrogante que a havia humilhado, mas um filho confuso e assustado que estava descobrindo que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras. Senhor Castilho, ela disse, sua voz ganhando uma autoridade que fez Eduardo recuar involuntariamente. O senhor quer saber quem eu realmente sou? Quer entender por que reconheço estes padrões? Quer descobrir por que não estou surpresa com essa investigação? Ela deu um passo à frente e Eduardo pôde ver nos olhos dela uma profundidade que jamais havia notado antes. Porque eu já enfrentei seu pai antes. E sei exatamente como essa história vai terminar. A menos que o senhor esteja disposto a fazer algo que Augusto Castilho nunca fez em vida. Eduardo engoliu em seco. O que seria isso? Mariana sorriu tristemente. Dizer a verdade. E naquele momento, olhando nos olhos da mulher que havia desprezado e humilhado, Eduardo Castilho começou a suspeitar que estava diante da única pessoa no mundo que poderia salvá-lo da tempestade que se aproximava como um tsunami silencioso. Mas primeiro, ele teria que enfrentar verdades sobre seu passado que preferiria manter enterradas para sempre. O silêncio no escritório de Eduardo era tão denso que parecia ter peso próprio. Ele observava Mariana como se ela fosse um quebra-cabeça impossível de resolver, tentando decifrar os mistérios por trás daqueles olhos que guardavam segredos profundos demais para uma simples faxineira. A forma como ela havia analisado os documentos, a terminologia precisa que havia usado, a falta de surpresa diante das evidências de corrupção, tudo indicava que ele estava diante de alguém muito mais complexo do que imaginara. Você disse que enfrentou meu pai antes, Eduardo repetiu lentamente, como se cada palavra fosse uma peça de um enigma. Como? Quando? Em que circunstâncias? Mariana sentiu o coração acelerar. Ela havia se exposto demais, deixado escapar informações que ameaçavam revelar sua verdadeira identidade. Precisava recuar sem despertar ainda mais suspeitas. Trabalhei em instituições onde casos como o dele eram analisados. Ela respondeu cautelosamente. Vi muitos esquemas parecidos sendo investigados. Seu pai não era o único político corrupto do país. Eduardo franziu as sobrancelhas.
Havia algo na forma como ela falava sobre investigações, como se tivesse conhecimento interno dos processos, como se soubesse exatamente como essas operações funcionavam. Que tipo de instituições? Eduardo insistiu. Onde exatamente você trabalhou antes? Mariana percebeu que estava sendo encurralada. Cada pergunta a levava mais perto de revelar verdades que poderiam destruir o pouco de segurança que havia construído. Lugares onde a justiça ainda tentava prevalecer, ela disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Foi então que Eduardo fez algo que mudou completamente o rumo da conversa. Ele caminhou até o computador da mesa e digitou algo rapidamente. Você disse que seu nome é Mariana Santos, certo? A tela se iluminou com uma página de busca e Eduardo começou a digitar o nome dela junto com palavras como investigação, Augusto Castilho e corrupção. Mariana sentiu o sangue gelar. Se Eduardo descobrisse sua verdadeira identidade através da internet, se encontrasse as matérias jornalísticas sobre sua queda... Senhor Castilho, ela disse rapidamente, o senhor deveria focar nos seus próprios problemas agora. A investigação federal não espera por ninguém. Mas Eduardo estava obcecado agora. Havia algo sobre aquela mulher que o inquietava profundamente. Uma familiaridade que ele não conseguia explicar. Santos, Santos, ele murmurou, navegando pelos resultados da busca. Por que esse nome me soa conhecido? Mariana deu um passo em direção à porta, pronta para fugir se necessário. Foi quando Eduardo encontrou exatamente o que procurava. Uma matéria jornalística antiga, com uma foto que fez seu coração quase parar. Doutora Mariana Santos, magistrada caçada por corrupção. Ele leu em voz alta, olhando alternadamente para a tela e para a mulher à sua frente. A foto era de 15 anos atrás, mas os olhos eram inconfundivelmente os mesmos. Meu Deus! Eduardo sussurrou, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você é aquela Mariana Santos, a juíza que condenou meu pai. O reconhecimento veio como uma avalanche devastadora. Agora ele entendia por que ela parecia tão familiar, porque seus olhos carregavam aquela profundidade, porque ela reconhecia padrões de corrupção com tanta facilidade. Mariana fechou os olhos, sabendo que seu disfarce havia finalmente caído. Sim, ela disse simplesmente, sua voz carregada de uma dignidade cansada. Eu sou aquela que teve coragem de dizer a verdade sobre Augusto Castilho. Eduardo recuou como se tivesse levado um tapa. Você destruiu minha família. Eu fiz justiça, Mariana corrigiu, sua voz ganhando a autoridade que um dia havia comandado tribunais. Seu pai roubou milhões de reais destinados a hospitais e escolas. Crianças morreram porque os remédios que deveriam salvá-las foram transformados em iates de luxo. Famílias perderam seus filhos porque seu pai preferiu construir mansões em vez de equipamentos médicos. Eduardo sentiu como se estivesse sendo despedaçado por dentro. Durante toda a sua vida, havia crescido ouvindo que a magistrada que condenara seu pai era corrupta, que havia inventado evidências, que era uma funcionária pública desonesta que queria aparecer na mídia. Você mentiu! Ele gritou. Inventou provas, destruiu um homem inocente. Inocente? Mariana deu uma risada amarga que ecoou pela sala como o lamento de uma alma perdida. Eduardo, eu tenho em casa documentos que comprovam cada centavo que seu pai roubou. Tenho cópias de contratos falsos, de empresas fantasmas, de contas bancárias secretas. Seu pai não era inocente. Era um monstro que lucrava com o sofrimento alheio. Mentira! Eduardo berrou, mas havia uma dúvida crescente em sua voz. Por que você está aqui então? Por que está trabalhando como faxineira se era tão importante assim? Mariana olhou para ele com olhos que haviam visto mais sofrimento do que qualquer pessoa deveria suportar. Porque seu pai não se contentou em ser corrupto. Ele destruiu qualquer um que ousasse confrontá-lo. Como assim? Eduardo perguntou, embora já suspeitasse da resposta.
Seu pai forjou evidências contra mim depois que o condenei. Mariana explicou, sua voz tremendo de emoção contida. Criou documentos falsos, subornou testemunhas, destruiu minha reputação. Perdi meu emprego, minha casa, minha família, tudo. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua família! Mariana fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu pela sua bochecha. Minha filha, Amanda, tinha 8 anos quando tudo começou. Meu marido me deixou quando a pressão ficou insuportável. Levou Amanda embora e nunca mais as vi. A dor na voz de Mariana era tão palpável que Eduardo sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Por causa do meu pai. Você perdeu sua filha? Mariana assentiu, incapaz de falar, 15 anos sem ouvir a voz dela, sem saber se está bem, se é feliz. 15 anos pagando o preço por ter feito a coisa certa. Eduardo desabou na cadeira, processando a magnitude do que havia descoberto. A mulher que ele havia humilhado brutalmente dias atrás era não apenas vítima de seu pai, mas também a única pessoa que realmente conhecia a extensão dos crimes da família Castilho. Por quê? Por que você não me contou quem era? Para quê? Mariana perguntou, enxugando as lágrimas. Para que você me humilhasse ainda mais? Para que chamasse segurança e me expulsasse como uma intrusa? Você deixou muito claro o que pensa de pessoas como eu. Eduardo sentiu uma onda de vergonha tão intensa que quase o sufocou. Eu não sabia. Não sabia o quê? Que eu era humana, que merecia respeito básico, que talvez tivesse uma história para contar. Mariana se aproximou da mesa, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. Eduardo, você me tratou exatamente como seu pai tratava qualquer um que considerava inferior. A arrogância, a crueldade são idênticas. Eu não sou como ele, Eduardo protestou, mas as palavras soaram vazias mesmo para ele. Não? Mariana desafiou. Então me explique como conseguiu construir uma empresa multimilionária aos 30 anos. Me explique de onde veio o capital inicial para a Technosphere Solutions. Me explique por que alguns dos contratos que vi aqui têm a assinatura de empresas que reconheço dos esquemas do seu pai. Eduardo sentiu como se estivesse sendo despido de todas as ilusões que havia construído sobre si mesmo. Eu herdei alguns negócios, alguns contratos. Pensei que fossem legítimos. Mariana balançou a cabeça. Eduardo, você construiu sua vida sobre sangue e sofrimento. Cada real que herdou foi roubado de hospitais, escolas, creches. Cada sucesso seu custou a vida de pessoas inocentes. Mas eu não sabia, Eduardo gritou desesperado. Se eu soubesse, nunca teria aceito esse dinheiro. Mariana o observou por um longo momento. Você realmente não sabia? Havia algo na forma como ela perguntou que fez Eduardo pensar mais profundamente. Será que realmente não sabia? Ou simplesmente nunca havia questionado a origem da fortuna paterna? Eu sempre assumi que meu pai era bem-sucedido nos negócios, Eduardo admitiu. Nunca questionei, nunca investiguei. Mariana assentiu tristemente. E quando começaram os rumores sobre corrupção, o que você fez? Eduardo baixou a cabeça. Acreditei nele. Achei que eram inimigos políticos tentando destruí-lo. E depois que ele foi condenado? Depois que morreu na prisão? Mariana continuou pressionando. Continuei acreditando que ele era inocente, Eduardo sussurrou. Que a justiça havia falhado. Mariana riu amargamente. A justiça falhou sim, Eduardo, mas não da forma que você pensa. Como assim? Eduardo perguntou. A justiça falhou porque permitiu que seu pai me destruísse mesmo depois de morto. Falhou porque permitiu que você crescesse acreditando em mentiras. Falhou porque não protegeu minha filha da crueldade de um sistema corrupto. Eduardo sentiu um peso esmagador descendo sobre seus ombros. Tudo o que havia acreditado sobre sua vida, sobre seu pai, sobre seu sucesso, tudo eram mentiras construídas sobre o sofrimento alheio.
O que eu faço agora? Ele perguntou, sua voz soando pequena e perdida. Como eu conserto isso? Mariana o observou por um longo momento. Havia nele agora uma vulnerabilidade genuína, um arrependimento que parecia real. A investigação federal vai chegar amanhã, ela disse. Eles vão prender você, congelar tudo, destruir a empresa, a menos que o quê? Eduardo perguntou, agarrando-se àquela esperança como um náufrago a uma tábua. A menos que você colabore voluntariamente, que entregue todas as evidências dos esquemas antigos, que confesse publicamente os crimes do seu pai e devolva tudo que foi roubado. Eduardo sentiu como se estivesse sendo oferecida uma escolha entre dois abismos. E se eu fizer isso, você me perdoa? Mariana sorriu tristemente. Eduardo, não é sobre o meu perdão. É sobre você fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. É sobre honrar as vítimas dos crimes do seu pai. É sobre dar um exemplo de redenção genuína. Naquele momento, Eduardo compreendeu que estava diante não apenas da mulher que havia condenado seu pai, mas da única pessoa que poderia salvá-lo de si mesmo. A mulher que ele havia humilhado era também sua única esperança de redenção. Mas o tempo estava se esgotando e em poucas horas a escolha seria tirada de suas mãos para sempre. O amanhecer chegou como uma sentença de morte. Eduardo não havia dormido um minuto sequer, permanecendo no escritório toda a madrugada, processando as revelações devastadoras sobre sua vida e a identidade da mulher que ele havia desprezado. Mariana havia partido ao amanhecer, deixando-o sozinho com o peso esmagador da verdade e uma decisão impossível: colaborar voluntariamente ou esperar ser arrastado pelos federais. Às 7 da manhã, o telefone tocou. Era Fernanda, sua advogada, e o desespero na voz dela era palpável. Eduardo, você precisa sair do prédio agora! A operação foi antecipada. Eles estão subindo. Através da parede de vidro de seu escritório, Eduardo pôde ver movimentação estranha nos andares inferiores. Homens de terno escuro, distintivos federais brilhando, movimento coordenado de uma operação policial. Seu primeiro instinto foi fugir pela saída de emergência, desaparecer antes que o alcançassem. Mas as palavras de Mariana ecoavam em sua mente. É sobre fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. Eduardo respirou fundo, ajeitou a gravata e esperou. A porta se abriu com estrondo. Eduardo Castilho está preso! O delegado federal Antônio Ribeiro entrou seguido por uma equipe completa. Tem o direito de permanecer calado. Eduardo levantou as mãos, interrompendo a fala oficial. Doutor Ribeiro, eu gostaria de colaborar voluntariamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Delegados federais estão acostumados com negativas, tentativas de fuga, advogados gritando sobre direitos constitucionais. Colaboração espontânea era território inexplorado. Como assim? Ribeiro perguntou genuinamente surpreso. Quero confessar tudo, entregar todas as evidências, devolver cada centavo roubado. Eduardo abriu as gavetas da mesa, revelando pilhas de documentos organizados. Passei a madrugada separando contratos falsos, transferências irregulares, tudo o que herdei dos esquemas do meu pai. Ribeiro observou Eduardo com suspeita. 30 anos de carreira federal haviam ensinado que empresários ricos nunca colaboravam sem segundas intenções. Por que está fazendo isso? Qual é a cilada? Eduardo sorriu tristemente. Não há cilada. Apenas um homem descobrindo que construiu a vida sobre mentiras e querendo consertar o que pode ser consertado. Quem o convenceu a colaborar? Ribeiro insistiu. Seu advogado? Algum acordo político? Eduardo hesitou. Revelar o envolvimento de Mariana poderia colocá-la em risco. Minha consciência, ele disse simplesmente, e a memória das vítimas do meu pai. 2 horas depois, na sede da Polícia Federal, Eduardo estava prestando depoimento oficial.
Cada palavra que saía de sua boca era dinamite pura, explodindo décadas de impunidade. Ele revelou contas secretas, empresas fantasmas, contratos superfaturados, uma rede inteira de corrupção que se estendia muito além da Technosphere Solutions. Senhor Castilho, disse a promotora federal Helena Costa, sua colaboração é extraordinária. Mas preciso entender, o senhor realmente não sabia da origem criminosa destes recursos? Eduardo fechou os olhos, revivendo anos de sinais ignorados, perguntas não feitas, verdades deliberadamente evitadas. Doutora Costa, há uma diferença entre não saber e não querer saber. Eu escolhi a segunda opção durante toda a minha vida adulta, e isso me torna cúmplice de cada crime do meu pai. A honestidade brutal de Eduardo surpreendeu todos na sala. Promotores federais estavam acostumados com negativas, desculpas, tentativas de minimizar culpas. Existe alguém específico que o ajudou a entender a gravidade da situação? Helena insistiu. Eduardo pensou em Mariana, em sua dignidade destroçada, em sua filha perdida, em 15 anos de sofrimento causados pela família Castilho. Sim, ele disse. Alguém que pagou um preço muito alto por fazer a coisa certa. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. A porta da sala de depoimentos se abriu e Mariana Santos entrou acompanhada de um advogado. Doutora Costa, disse o advogado, minha cliente gostaria de prestar depoimento voluntário como testemunha neste caso. Helena franziu as sobrancelhas. E quem é sua cliente? Doutora Mariana Santos, ex-magistrada responsável pela condenação original de Augusto Castilho. O impacto foi como uma bomba explodindo na sala. Delegados se entreolharam, promotores sussurraram entre si, e Eduardo sentiu como se estivesse vendo um fantasma. Doutora Santos? Helena perguntou incrédula. Mas a senhora foi caçada por corrupção. Mariana sorriu tristemente. Doutora Costa, fui vítima de uma perseguição sistemática organizada por Augusto Castilho após condená-lo. Tenho evidências que comprovam minha inocência e revelam a extensão real dos crimes da família Castilho. Mariana abriu uma pasta que Eduardo reconheceu. Eram os documentos que ela havia mencionado ter em casa. 15 anos de evidências cuidadosamente guardadas, esperando o momento certo para emergirem. Estas são cópias dos documentos originais que basearam minha decisão judicial. Documentos que desapareceram durante as investigações contra mim. O silêncio na sala era sepulcral. Helena examinou os papéis com olhos arregalados. Estes documentos, se forem autênticos, eles não apenas confirmam a culpa de Augusto Castilho, mas também provam que a senhora foi vítima de perseguição judicial. São autênticos, Mariana confirmou. E há mais. Durante os últimos 6 meses, trabalhando como funcionária da limpeza na Technosphere Solutions, tive acesso a documentos que comprovam como os esquemas antigos continuaram operando através da empresa do filho. Eduardo sentiu um misto de gratidão e vergonha. Mariana estava arriscando tudo para ajudá-lo, mesmo após a humilhação que havia sofrido. Por que está fazendo isso? Ele perguntou. Por que está me ajudando? Mariana o olhou com olhos que carregavam 15 anos de sofrimento, mas também uma sabedoria profunda sobre redenção humana. Porque justiça verdadeira não é sobre vingança, Eduardo. É sobre verdade, reparação e a possibilidade de pessoas mudarem. Helena olhou entre Eduardo e Mariana, compreendendo lentamente a dimensão da história que estava presenciando. Vocês dois, como se conheceram? Eduardo e Mariana trocaram um olhar carregado de significado. Ela era minha funcionária, Eduardo disse simplesmente. E eu a tratei da pior forma possível, sem saber que estava falando com a mulher mais íntegra que já conheci. Naquele momento, na sala fria de uma delegacia federal, 2 destinos, entrelaçados pelo ódio, começaram a se transformar em algo completamente inesperado. Uma aliança baseada na verdade, no perdão e na esperança de que mesmo os erros mais terríveis podem ser redimidos quando se tem coragem de enfrentá-los.
Mas a maior surpresa ainda estava por vir. 3 meses depois, o Fórum Central da Justiça estava mais movimentado do que havia estado em décadas. Repórteres de todo o país se amontoavam nas escadarias, câmeras piscavam incessantemente e o burburinho era ensurdecedor. O caso Eduardo Castilho versus o Estado havia se tornado o símbolo de uma nova era na luta contra a corrupção. Mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer naquela manhã histórica. Eduardo entrou no tribunal, vestindo um terno simples, sem a ostentação de antes. Nos últimos meses, havia vendido todos os bens de luxo, doado sua fortuna pessoal para um fundo de reparação às vítimas dos crimes do pai, e trabalhado incansavelmente para desmontar cada esquema herdado. Seu rosto mostrava a transformação profunda de um homem que havia olhado nos olhos de suas próprias falhas e escolhido mudá-las. Do outro lado da sala, Mariana observava tudo com uma serenidade que 15 anos de sofrimento haviam lapidado como diamante bruto. Ela estava ali não como testemunha, mas como parte interessada no processo que oficialmente restauraria sua reputação e reconheceria a perseguição que havia sofrido. Usava um conjunto elegante, mas discreto, carregando nas mãos uma pasta com 15 anos de evidências que finalmente veriam a luz. Senhoras e senhores, anunciou o juiz-presidente, Dr. Carlos Moreira, este tribunal se reúne hoje para julgar não apenas crimes financeiros, mas também para reparar uma das maiores injustiças da história recente do nosso judiciário. O silêncio na sala era absoluto, cada palavra ecoando como decreto divino. Eduardo foi chamado primeiro. Senhor Castilho, o senhor colaborou voluntariamente com as autoridades, entregou evidências, devolveu valores. Por que decidiu tomar esse caminho? Eduardo olhou diretamente para Mariana antes de responder. Meritíssimo, porque conheci uma mulher que me ensinou que integridade vale mais que todos os tesouros do mundo. Uma mulher que perdeu tudo por fazer o que era certo, enquanto eu ganhei tudo fazendo o que era errado. E que mulher seria essa? Perguntou o juiz, embora já soubesse a resposta. Doutora Mariana Santos, a magistrada que teve coragem de condenar meu pai quando todos os outros se curvaram ao poder dele. A mulher que pagou 15 anos de sua vida pelo crime de ser honesta. As palavras de Eduardo ecoaram pela sala como um trovão. Mariana sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava vindictação, perdão e uma estranha sensação de que finalmente a verdade estava prevalecendo. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. A porta dos fundos do tribunal se abriu, e uma mulher jovem entrou acompanhada de um homem de meia idade. Eduardo não a conhecia, mas Mariana sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Era Amanda. Sua Amanda, agora com 23 anos, linda como um anjo e carregando nos olhos a mesma determinação que a mãe sempre tivera. Com a permissão do tribunal, disse Amanda, sua voz firme ecoando pela sala. Gostaria de prestar um depoimento. O juiz franziu as sobrancelhas. E quem é a senhorita? Amanda respirou fundo, olhando diretamente para Mariana. Sou Amanda Santos, filha da doutora Mariana Santos. O impacto foi como uma explosão silenciosa. Mariana se levantou instintivamente, suas pernas tremendo, o coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvi-lo. Amanda, ela sussurrou, sua voz quebrando em 1000 pedaços. Minha menina? Oi, mamãe, Amanda disse, e suas próprias lágrimas começaram a descer. Demorei para encontrar você, mas nunca parei de procurar. O tribunal inteiro estava em silêncio absoluto, testemunhando um reencontro que 15 anos de separação haviam tornado quase impossível. Como você soube que eu estava aqui? Mariana perguntou, caminhando em direção à filha, como se estivesse em um sonho. Porque eu sempre soube que você era inocente, Amanda respondeu. E quando vi nas notícias que o caso Castilho estava sendo reaberto, que havia uma testemunha principal chamada
Mariana Santos, eu soube que era você. Eduardo observava a cena com uma mistura de emoção e vergonha. Aquela era a filha que Mariana havia perdido por causa dos crimes de seu pai. Aquela era a criança de 8 anos que havia crescido sem a mãe, porque Augusto Castilho não conseguia aceitar uma derrota. Meritíssimo, Amanda disse, ainda segurando as mãos de Mariana. Gostaria de contar ao tribunal como vivi 15 anos, sabendo que minha mãe era a mulher mais íntegra do mundo, enquanto todo mundo dizia que ela era corrupta. Gostaria de falar sobre como meu padrasto tentou me fazer odiá-la, mas eu sempre soube a verdade no meu coração. O juiz acenou para que ela continuasse. Amanda olhou para Eduardo antes de falar. Cresci ouvindo que Augusto Castilho era uma vítima de perseguição política, mas quando completei 18 anos, comecei a investigar por conta própria. Encontrei documentos, conversei com testemunhas, descobri a verdade que todos tentaram esconder de mim. E qual verdade é essa? Perguntou o juiz. Que minha mãe sacrificou tudo, sua carreira, sua família, sua vida, para proteger crianças que nunca conheceu. Que ela escolheu fazer o certo sabendo que pagaria um preço terrível, que ela é uma heroína, que foi tratada como vilã durante 15 anos. Eduardo sentiu um peso esmagador no peito. Amanda, ele disse, se levantando, eu humilhei sua mãe. Tratei-a da pior forma possível. Não há desculpas para o que fiz. Amanda o olhou com olhos que carregavam uma sabedoria surpreendente para alguém tão jovem. Senhor Castilho, você fez algo que seu pai nunca fez em vida. O que seria? Eduardo perguntou. Reconheceu seus erros e tentou consertá-los. Isso vale mais que qualquer desculpa. Amanda se virou para o juiz. Meritíssimo. Minha mãe me ensinou que justiça não é sobre punir os culpados, mas sobre proteger os inocentes e dar chances de redenção para quem genuinamente se arrepende. O juiz Moreira limpou a garganta visivelmente emocionado. Doutora Santos, depois de ouvir estes depoimentos e analisar as evidências apresentadas, este tribunal reconhece oficialmente que a senhora foi vítima de perseguição judicial. Sua reputação é completamente restaurada, e o Estado oferecerá reparação integral pelos danos sofridos. Mariana fechou os olhos, sentindo como se um peso de 15 anos finalmente saísse de suas costas. Mas mais importante que qualquer reconhecimento oficial era ter sua filha de volta, olhando para ela com amor e orgulho, em vez de vergonha. Quanto ao senhor Castilho, continuou o juiz, sua colaboração voluntária e genuína será considerada. Sentença: 2 anos de prestação de serviços comunitários, supervisionando pessoalmente a distribuição de recursos para as vítimas dos esquemas do seu pai. Eduardo assentiu, sabendo que havia recebido muito mais misericórdia do que merecia. Mariana se aproximou dele, estendendo a mão. Obrigada, ela disse simplesmente, por ter escolhido a verdade. Eduardo apertou a mão dela, sentindo que estava tocando não apenas uma mulher extraordinária, mas a própria essência do que significava ser verdadeiramente humano. Naquele momento, no mesmo tribunal onde tudo havia começado 15 anos antes, 3 vidas entrelaçadas pelo destino finalmente encontraram paz, justiça e a possibilidade de um futuro construído sobre verdade, em vez de mentiras. 1 ano depois, a manhã de primavera iluminava o que antes era conhecido como Technosphere Solutions. Uma placa nova brilhava na entrada do edifício. Instituto Amanda Santos. Justiça e dignidade para todos. O prédio, que havia sido símbolo de arrogância e exploração, agora pulsava com uma energia completamente diferente. A energia de pessoas trabalhando para consertar o que havia sido quebrado. Eduardo Castilho estava no mesmo escritório, onde havia humilhado Mariana 1 ano antes. Mas tudo era diferente agora. As paredes ostentosas haviam dado lugar a painéis com fotos de projetos sociais.
A mesa cara foi substituída por uma simples, onde ele trabalhava 15 horas por dia, coordenando a distribuição de recursos para as vítimas dos crimes de seu pai. Suas mãos, que antes nunca haviam tocado nada mais pesado que uma caneta dourada, agora carregavam calos de trabalho voluntário. "Senhor Eduardo", disse Maria da Conceição, uma senhora de 60 anos que havia perdido o marido, porque o hospital onde ele deveria ser operado nunca foi construído. "Queria agradecer pelo que fez pela nossa família." Eduardo se levantou, cumprimentando-a com o respeito que havia aprendido a ter por cada pessoa que cruzava seu caminho. "Dona Maria, eu é que devo agradecer por me dar a chance de tentar consertar o que meu pai destruiu." "Seu pai era um monstro", ela disse sem rodeios. "Mas o senhor tem um coração diferente. Minha neta agora está estudando medicina na universidade com a bolsa que vocês criaram. Ela vai salvar vidas que seu pai tirou." Eduardo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Dona Maria, isso significa mais para mim que qualquer lucro que já obtive na vida." Do outro lado do prédio, numa sala que antes abrigava reuniões sobre como maximizar lucros, Mariana Santos coordenava uma equipe de advogados voluntários que ofereciam assistência jurídica gratuita para famílias de baixa renda. Ela havia voltado a exercer a profissão que amava, não como magistrada. Essa página havia sido virada, mas como defensora dos direitos humanos. "Doutora Mariana", disse Rodrigo Silva, o mesmo analista que havia testemunhado sua humilhação. "A senhora mudou este lugar completamente. Antes, as pessoas vinham aqui para serem exploradas. Agora, elas vêm para encontrar esperança." Mariana sorriu, observando através da janela uma fila de pessoas aguardando atendimento. "Rodrigo, o lugar não mudou. Nós é que mudamos o que fazemos com ele." Carlos Mendonça, que havia gravado o vídeo da humilhação, agora trabalhava no departamento jurídico do Instituto. "Doutora, aquele vídeo que gravei acabou sendo a melhor coisa que fiz na vida. Sem ele, talvez Eduardo nunca tivesse percebido o tipo de pessoa que estava se tornando." Mariana assentiu. "Às vezes, Carlos, precisamos ser confrontados com nossa própria crueldade para descobrirmos nossa capacidade de compaixão." Às 3 da tarde, como acontecia todos os dias, Eduardo bateu à porta do escritório de Mariana. Era um ritual que haviam desenvolvido, um momento diário onde prestavam contas um ao outro sobre o progresso dos projetos. "Como foram os atendimentos hoje?" ele perguntou, sentando-se na cadeira simples em frente à mesa dela. "Ajudamos uma família a recuperar a casa que perdeu por causa de um empréstimo fraudulento", Mariana respondeu. "E você, como foi a visita ao orfanato?" Eduardo sorriu, uma expressão que havia se tornado genuína nos últimos meses. "As crianças estão animadas com a nova biblioteca. Algumas me perguntaram se eu conhecia a doutora que ajuda todo mundo." "E o que você respondeu?" Mariana perguntou, sabendo que Eduardo sempre relatava essas conversas. "Disse que a conhecia, sim, e que ela era a pessoa mais corajosa que já havia encontrado." Eles se olharam em silêncio por um momento. Uma amizade profunda e improvável, tendo nascido das cinzas do ódio e da humilhação. "Eduardo", Mariana disse, sua voz carregando uma emoção que ela ainda estava aprendendo a expressar. "Quero que saiba que te perdoei completamente, não apenas pelas palavras, mas no meu coração." Eduardo sentiu um nó na garganta. "Mariana, eu não mereço seu perdão, nunca vou merecer." "Ninguém merece perdão, Eduardo. É isso que o torna tão poderoso. Perdão é um presente que damos não porque a pessoa merece, mas porque nós merecemos a paz que ele traz." Ela se levantou, caminhando até a janela. "Meu pai costumava dizer que a vingança é um veneno que tomamos esperando que o inimigo morra. Eu escolhi o antídoto." Naquele momento, Amanda entrou no escritório carregando uma bandeja com café e aqueles biscoitos caseiros que havia aprendido a fazer. "Interrompendo a sessão de terapia diária de vocês." Ela brincou,
depositando a bandeja sobre a mesa. Amanda havia se tornado a alma do instituto, trabalhando na coordenação geral e trazendo uma energia jovem que contagiava todos ao redor. Amanda, Eduardo disse, ainda não consigo acreditar que você me perdoou tão facilmente. A jovem de 24 anos o olhou com aquela sabedoria precoce que havia desenvolvido. Eduardo, eu cresci sem minha mãe, por causa dos crimes do seu pai. Poderia ter crescido com ódio no coração, mas ódio é uma prisão que construímos para nós mesmos. Eu escolhi a liberdade. E como você consegue isso? Eduardo perguntou, genuinamente curioso. Amanda olhou para a mãe antes de responder. Lembro-me de que minha mãe sacrificou 15 anos da própria vida para proteger crianças que nunca conheceu. Se ela conseguiu fazer isso, eu posso perdoar o homem que está dedicando o resto da vida para honrar esse sacrifício. Às 6 da tarde, os três se reuniam na antiga sala de reuniões executivas para o que chamavam de momento de reflexão. Era quando revisavam não apenas o que haviam feito, mas quem estavam se tornando. Hoje, atendemos 47 famílias, relatou Amanda. Recuperamos R$300 mil em direitos trabalhistas negados. E o mais importante, vimos 5 crianças sorrirem quando dissemos que poderiam continuar estudando. O que mais me impressiona, disse Eduardo, é como as pessoas nos recebem. No começo, algumas famílias não queriam ajuda do filho do ladrão. Agora, elas sabem que nossa intenção é genuína. Mariana assentiu. Eduardo, você provou que não somos prisioneiros dos pecados de nossos pais. Podemos escolher escrever nossa própria história. Amanda pegou a mão da mãe e de Eduardo formando um círculo. Vocês sabem qual é a coisa mais bonita de tudo isso? Ela perguntou. É que 3 pessoas que deveriam se odiar para sempre encontraram uma forma de se amar. E esse amor está mudando centenas de outras vidas. Amanda tem razão, disse Mariana. O Instituto não é apenas sobre justiça social. É sobre provar que a redenção é possível, que pessoas podem mudar, que o perdão pode transformar veneno em medicina. Eduardo apertou as mãos que segurava. E que, às vezes, nossas maiores bênçãos vêm disfarçadas de nossas piores tragédias. Quando o sol se pôs naquela tarde de primavera, os 3 permaneceram na janela observando as pessoas saírem do instituto. Operários voltando para casa após um dia de trabalho digno. Mães carregando documentos que garantiriam um futuro melhor para os filhos. Advogados jovens saindo energizados depois de vencerem casos impossíveis. Sabe o que aprendi este ano? Disse Eduardo, quebrando o silêncio contemplativo. Que humilhar alguém pode nos fazer sentir poderosos por 5 minutos, mas ajudar alguém nos faz sentir humanos para sempre. E eu aprendi, adicionou Mariana, que a justiça verdadeira não está em punir os culpados até destruí-los, mas em transformá-los em instrumentos de cura. Amanda sorriu. E eu aprendi que uma família não é feita apenas de sangue, mas de pessoas que escolhem cuidar umas das outras. Enquanto a cidade se preparava para mais uma noite, o Instituto Amanda Santos se fechava por mais um dia. Mas sua luz continuaria brilhando na vida de cada pessoa, tocada por uma verdade simples e revolucionária. Que não importa quão fundo alguém tenha caído, sempre há uma possibilidade de se levantar, pedir desculpas e dedicar o resto da vida a consertar o que quebrou. Porque no final, a história mais poderosa não é sobre quem nunca errou, mas sobre quem teve coragem de admitir seus erros e transformá-los em força para o bem. E essa transformação, quando é genuína, tem o poder de mudar não apenas uma vida, mas todas as vidas que ela toca.